Olá para você ligado na TV Câmara Jaú, está entrando no ar mais uma edição do programa Fala Vereador. Requerimentos, indicações, projetos de lei, emendas parlamentares, enfim. O dia a dia do seu parlamentar passado a limpo aqui na TV Câmara Jaú. E nesta edição eu tenho o prazer em receber aqui no estúdio a vereadora do PSB, Vivian Soares. Vereadora, obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço, Ângelo, é sempre um prazer estar aqui com você. Vereadora, vamos começar o nosso bate-papo falando sobre um projeto que foi recém-aprovado, de autoria da senhora, que institui os Jogos da Primavera no calendário oficial aqui do município. É uma competição já tradicional aqui na cidade e que reúne várias escolas para uma disputa bastante saudável, né? Unindo educação e esporte. Vem acontecendo já há 7 anos, né, Ângelo? E reúne a escola municipal, né? E também as escolas particulares. Também participam desse evento. E a gente viu a importância de colocar no calendário anual, por quê? Porque pode acontecer, a gente sabe aí que 2020 nós temos novas eleições. Sim. E pode acontecer de, mudando o governo, parar com os Jogos da Primavera. E não é uma coisa que a gente quer. Sim. O que a gente pretende, o que a gente quer é que continue os Jogos da Primavera, até porque as crianças, né, das escolas, elas esperam o ano todo, né? Os Jogos da Primavera se iniciam em setembro, né, e tem a finalização em novembro. E as crianças esperam o ano inteiro, ansiosas, para participarem, né, dos Jogos da Primavera com várias modalidades, inclusive, viu, Ângelo? É como se fosse uma iniciação ao esporte, né, vereadora? Exatamente, exatamente. Onde participa, né, os professores se envolvem, as escolas, os familiares todos, né, porque vai o pai, a mãe vai torcer. Então não é só a criança, não é só o aluno que participa, mas envolve toda a sociedade. Então é muito importante a gente ver a importância do esporte na vida das crianças, né, e dos adolescentes. Então a gente entrou com esse projeto de lei e já deixo aqui meus agradecimentos a todos os vereadores que participaram, né, que votaram a favor e aprovaram o projeto. E estimula a competição saudável, né, entre os alunos. Isso é positivo. Com certeza, né? É um meio de a gente poder ensinar, né, as nossas crianças, que na vida às vezes a gente ganha e também a gente perde. Eu acho que é um dos maiores ensinamentos. E poder ensinar também as crianças a estarem em grupo, né, a dividir os seus conhecimentos com outros, é muito importante. Legal. Vereadora, vamos falar agora de desenvolvimento econômico aqui no nosso município. Esse tem sido um tema que a senhora tem abordado bastante nas últimas sessões ordinárias, também na rede social, enfim, durante o seu mandato. A senhora tem cobrado, inclusive, algumas medidas da Prefeitura para atrair novos investidores, empresas, indústrias. Como é que a senhora avalia esse panorama, a situação que o município vive hoje e a expectativa de que nós tenhamos novidades pela frente? Então, Ângelo, esse assunto é um assunto muito importante porque visa aí o crescimento da nossa cidade, né? E eu acho que o primeiro caminho a ser tomado, que inclusive já está começando a ser tomado, é sobre o plano diretor, lei do zoneamento da nossa cidade. O plano diretor, ele travou a nossa cidade de uma tal forma que, infelizmente, a gente tem colhido esses frutos no dia de hoje, né? Então, a primeira coisa que tem que se fazer é mexer no plano diretor. Isso a gente já vem conversando aí com o secretário, né, o Cacá e o Carlos Ramos. Tem se discutido não somente com ele, mas tem tido várias reuniões. Então, a sociedade tem participado bastante, empresários. E agora vai começar a se mexer, está chegando aí para... Está tramitando, né, nas comissões já está permanentes, tramitando, algumas alterações isso, já? Nas comissões, algumas alterações. Ela vai ser votada, né? Vai se mexer no plano diretor, não todo de uma vez, sim, mas por fases, né? Por blocos. E já começou. Então, acho que o primeiro passo é esse. Então, assim, o primeiro passo já está sendo dado, certo? Para que o Jaú possa se desenvolver mais. Outra coisa também que eu comentei muito, tenho comentado muito esses últimos tempos, que é sobre ajudar essas empresas a se instalarem em Jaú.
A senhora, inclusive, fez um requerimento, né, pedindo para que a Prefeitura estude a possibilidade de criar incentivos fiscais para atrair novas empresas, criar até mesmo um novo distrito industrial, uma área específica para esse desenvolvimento. Exatamente. Eu acho que seria um pontapé assim, muito bom para as empresas que queiram se instalar em Jaú. Tanto os incentivos fiscais que precisam, né, como também uma nova área para que essas empresas se instalem, que venham para Jaú trazer novos empregos. A gente precisa de emprego, a gente sabe disso. Não é só a nossa cidade, eu acho que isso é em geral, o Brasil todo está precisando disso. Mas a gente precisa começar a se movimentar aqui, a gente precisa começar a fazer alguma coisa. Então eu tenho cobrado muito diante disso, já tenho começado a cobrar muito. Fico feliz porque já tem dado andamento, pelo menos aí no plano diretor e lei de zoneamento, pelo menos nisso já tem começado a ser mexido, a ser estudado, a ser mudado, né? Agora vem, como a gente já falou aí para a Câmara, os vereadores vão fazer as votações, então a gente tem aí uma esperança muito boa para que as coisas comecem a acontecer, né, Ângelo? Porque precisa, a nossa cidade precisa disso. E falando ainda então sobre isso, eu comentei também sobre a zona industrial que a gente tem, né, o 7º Distrito Industrial. Sim, a senhora fez um requerimento também específico para o 7º Distrito. Isso, a gente fez um requerimento, por quê? Porque foram doados ali espaços, né, para empresas e indústrias, e nesses espaços foram construídos barracões para aluguéis, né, e para ser usados de final de semana, com piscina então assim, a gente precisa rever isso, e eu tive informações que parece que a Prefeitura já começou a rever essas situações. Cada caso é um caso. É o famoso abacaxi que começou a ser descascado. Exatamente, cada caso é um caso, não vai ser tudo resolvido de uma vez, mas começando a se importar com isso e começando a tentar mexer nisso já é alguma coisa, né? Já é um começo. Então agora a gente está esperando aí as ações que a Prefeitura vai estar tomando em relação a isso. Bom, sobre a geração de novos empregos e renda aqui na cidade, a senhora também fez uma postagem na sua rede social de que muito em breve Jaú terá boas notícias, com a abertura de mais de 500 vagas de uma empresa que deve ampliar seus postos de trabalho no município. Eu sei que a senhora não pode revelar o nome da empresa ainda, mas eu gostaria que a senhora falasse rapidamente a respeito desse assunto, desse anúncio que a senhora já divulgou nas suas redes sociais. Sim, então ainda não posso divulgar, ainda está em sigilo, né, o nome da empresa, mas assim, o que a gente pode falar, Ângelo, o que eu posso trazer de novidades é que vai ser gerado aí de 500 a 900 novos empregos. É um número bem expressivo. Bastante para a nossa cidade. O que eu posso dizer até agora? Para que as pessoas fiquem atentas, porque aí dentro de algumas 2, 3 semanas a gente vai vir com essas novidades, né? Ainda está em tramitação, estamos fazendo reuniões para ver a melhor forma disso tudo acontecer, né? E a população jauense aí ser beneficiada com isso. Então, a única coisa que eu posso dizer até aqui é que o pessoal fique atento, vai acompanhando as redes sociais, que na hora certa todo mundo vai ficar sabendo e vai ser muito bom para a nossa cidade. Legal, a gente fica na torcida. Obrigada. Vereadora, vamos falar também sobre as manifestações da senhora com relação à qualidade do transporte público urbano aqui do município. A senhora, desde o início do mandato, tem tentado melhorar essa questão do transporte público na cidade. Gostaria que a senhora fizesse uma avaliação, como é que a senhora enxerga o transporte público hoje no município? Então, desde o começo, como você mesmo disse, eu entrei com 2 projetos aqui na Câmara, né? Um deles era ter acesso à internet nos ônibus, né? O Wi-Fi no ônibus. Infelizmente, não passou, né? Foi arquivado. Mas a gente vê que a gente precisa dessa melhoria no transporte público dentro da nossa cidade. Eu sei que nós temos a empresa aqui, a Macacari, a gente sabe também que existem as dificuldades para a empresa, a gente sabe que diminuiu muito o número de usuários de transporte público, porque hoje em dia a maioria das pessoas ou tem um carro, ou tem uma moto, tem outros meios de transporte. Mas, mesmo que diminuiu o usuário, eu acho que os atuais usuários, eles merecem, né, ter um transporte de qualidade.
Mais conforto. Mais conforto, até mesmo a situação aí de Wi-Fi dentro do ônibus. É muito conveniente o Wi-Fi dentro do ônibus, porque a pessoa está ali, ela precisa descer um ponto antes, ou tem alguém esperando alguma coisa, ela já se comunica ali, ó, tô em tal lugar e tal. Mas infelizmente ainda não foi possível. Vamos continuar lutando em questão do transporte público de qualidade para os usuários, tá? Isso não vou deixar, não vai se perder no caminho, a gente vai continuar lutando quanto a isso. E inclusive, eu acho que você também sabe disso, eu entrei com requerimento esses tempos sobre um ponto de ônibus que foi pedido. Isso. Até por conta de uma pessoa, né, de uma usuária que tem uma deficiência, e está muito difícil para ela, porque o ponto de ônibus, um é muito distante do outro, e ela tem que andar uma certa quantia aí que, infelizmente, ela não consegue, e ela acaba chegando atrasada no serviço pela questão dela ter essa deficiência. Então, a gente pediu um ponto de ônibus a mais nesse trajeto que ela faz, né? E pedir também, inclusive na tribuna, Ângelo, para que os motoristas se atentem a isso, porque foi aprovado recentemente uma lei, né? Um projeto de lei foi aprovado, um projeto de lei, inclusive, do vereador Guto Machado, para as pessoas que têm a deficiência, o ônibus pode parar no lugar que ela pedir. Sim, é verdade. Desde que esteja no trajeto. Assim como as mulheres, né? Assim como as mulheres. Desde que esteja no trajeto do ônibus, né? E seja um lugar que ele possa, né? Tenha a viabilidade ali dele estacionar. A pessoa tem esse direito. Então, a gente está aqui, eu até manifestei sobre isso, para que a empresa esteja ciente desse projeto de lei e os funcionários também. Né? Porque é uma lei, é um direito da pessoa e tem que se fazer valer. Vereadora, falando agora da área esportiva, de lazer também, a senhora fez um requerimento questionando o Poder Executivo se a Prefeitura é detentora da área do cartódromo e se é possível elaborar um projeto para a construção de um complexo esportivo ali no local. Como é que a senhora idealiza isso? Então, ali o local ali do cartódromo, ao lado do Parque do Rio João, eu acho que seria excelente o local para esse complexo esportivo, né? Com campo de grama sintética, banheiros ali no local, fazer ali mesmo um complexo esportivo e também, por que não, ter uma secretaria, por exemplo, de esportes ali, juntamente com esse complexo esportivo. Então eu pedi todas essas informações, Ângelo, para realmente uma transformação ali do cartódromo, porque o cartódromo não pode mais mesmo as corridas, né? Sim. Então, transformar ali no complexo esportivo para os jovens, adolescentes, as crianças estarem ali, acho que seria ideal. O local, tudo é muito conveniente para isso. E a senhora falou de uma possível mudança da Secretaria de Esportes do local, né, se instalando ali nesse complexo, quem sabe no futuro. A senhora também está preocupada com a questão dos aluguéis que a Prefeitura tem que arcar todos os meses para manter alguns prédios aqui no município? Sim. Eu fiz inclusive um requerimento sobre isso, perguntando, né, qual é o gasto total que a Prefeitura tem com as secretarias que estão em prédios locados, e inclusive veio até a possibilidade, né, eu lancei até a ideia da possibilidade de uma construção de uma nova prefeitura, Ângelo. Por quê? Essa construção de uma nova prefeitura, nessa nova prefeitura, teria todas as secretarias dentro de um único prédio. Então, geraria aí uma economia absurda, se comparando aos aluguéis que nós temos das secretarias hoje, né? Por exemplo, temos a Secretaria de Saúde, por exemplo, ali no prédio do São Judas, que é pago um aluguel. Então, se nós tivéssemos aí uma prefeitura com todas as secretarias, facilitaria o serviço para o usuário, né? Para as pessoas, para os moradores da cidade, que ele iria ali e dali mesmo ele já poderia resolver tudo que ele tem que resolver no âmbito de serviço municipal. E também facilitaria a economia que geraria para a prefeitura, né? Entendi. Ô, vereadora, também tem um outro assunto que a senhora fez requerimento, que é questionando a prefeitura sobre quando será inaugurado o novo cemitério, né? Em que fase estão as obras de infraestrutura. Esse é um assunto que a população sempre fica aguardando alguma novidade também, né? A gente sabe da necessidade, né, Ângelo? A gente sabe da necessidade que tem a inauguração desse novo cemitério. Todo mundo, acho que é de conhecimento de todos, que hoje está sendo feito tudo lá no cemitério do distrito de Potunduva. Sim. Né?
os enterros são todos lá, e a gente precisa da liberação logo desse novo cemitério. Então fiz essa pergunta e pelo que a gente ficou sabendo, pelas informações que eu tive, muito em breve aí, no ano que vem, a gente vai ter a inauguração do novo cemitério. Todo mundo na expectativa. Sim. Tem uma outra cobrança que a senhora fez ao prefeito que é bastante antiga, né? Que é em relação à quadra do Jardim Padre Augusto Sani. A senhora ainda está persistindo nesse assunto para atender aos anseios dos moradores daquela região. Sim, a gente tem batido nessa tecla, né, ali da quadra do Jardim Padre Augusto Sani, desde o começo do mandato. A gente vê a necessidade ali do bairro. Embora, Ângelo, eu preciso também falar sobre isso, muitas vezes ali a quadra do Jardim Padre Augusto Sani recebeu, por exemplo, iluminação e não tem mais essa iluminação porque os fios são roubados. Infelizmente, a gente ainda tem que lidar com isso. Mas ao mesmo tempo que eu pedi a reforma ali da quadra do Jardim Padre Augusto Sani, eu pedi também uma construção ali ao lado para que possa ter alguém cuidando. Um zelador, o pessoal ali do bairro, né, líder de bairro, associação de bairros, poderia ser construído ali uma associação de bairros ao lado, ali um local físico, né, para associação de bairros, para ter reuniões e tal, ao lado ali do ginásio, para que, da quadra, para que pudesse estar sendo cuidada também, para que a gente não corresse esses riscos de roubos, né, que infelizmente ainda acontecem. A gente fica na torcida para que tudo isso seja realizado. Vereadora, nós teremos muitos outros assuntos, mas o nosso tempo já se esgotou. Mais uma vez eu quero agradecer a sua presença aqui. Eu que agradeço, Ângelo. É um prazer sempre estar aqui com você. Essa foi a vereadora Vivian Soares, do PSB, prestando contas com você, morador de Jaú. Eu agradeço a sua companhia, o carinho da sua audiência e até a próxima.